Antes de orarmos, quero te convidar a fazer algo muito simples, mas profundamente poderoso. Aquieta o seu coração por um instante e vamos ouvir juntos a palavra de Deus. Porque quando a voz de Deus entra, o desespero perde a força e a esperança começa a respirar novamente. Em Marcos capítulo 5, encontramos um homem cuja vida parecia não ter mais conserto. Ele não estava apenas lutando contra hábitos ruins ou lembranças dolorosas. Ele estava atormentado. A Bíblia diz que ele vivia entre os túmulos, um lugar de morte, isolamento e abandono. Estava afastado das pessoas, afastado da paz e até da própria dignidade. Dia e noite, ele gritava, ferindo a si mesmo, assustando todos ao redor. Ele estava vivo, mas não estava vivendo. Sua alma estava acorrentada. Mas então algo extraordinário acontece. Jesus pisa naquela região. Esse detalhe muda tudo. Jesus não esperou que aquele homem melhorasse para se aproximar. Jesus não exigiu que ele se consertasse primeiro. Jesus foi exatamente ao lugar que todos evitavam, e foi em direção à pessoa da qual todos já tinham desistido. É assim que Jesus ainda age hoje. Quando as pessoas se afastam, ele se aproxima. Quando o mundo chama alguém de caso perdido, Jesus vê uma vida que ainda pode ser restaurada. Talvez você não esteja morando entre túmulos, mas, no silêncio do seu coração, pode ser que existam áreas que parecem mortas, sonhos que ficaram para trás, forças que se esgotaram, esperanças que você já nem sabe se voltam. Mas deixe esta verdade entrar profundamente em você agora. Jesus ainda se move em direção às histórias que parecem impossíveis. E se ele está se aproximando, é porque a sua história ainda não terminou. Se esta mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários. Jesus está restaurando minha vida. Ao declarar isso, você não apenas escreve uma frase, você libera fé sobre a sua própria história. Depois daquele encontro inesperado, algo aconteceu que ninguém naquela cidade jamais imaginaria ver. As pessoas correram para observar a cena e ficaram em choque. Marcos capítulo 5, versículo 15 declara: Então foram ter com Jesus e viram o homem que fora possesso da legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Pare por um instante e imagine isso. O homem que antes gritava agora estava em silêncio. O homem que vivia no agora estava vestido. O homem que era dominado pelo caos agora estava em perfeita sanidade. Um único encontro com Jesus fez o que anos de sofrimento não conseguiram fazer. Isso não é apenas uma história sobre libertação, é uma história sobre restauração. Porque a verdade é que muitas pessoas hoje não vivem entre túmulos, mas sentem como se algo dentro delas estivesse morrendo aos poucos. Alguns estão presos em ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Outros travam batalhas silenciosas na mente todos os dias. Há quem sorria em público, mas esteja sangrando por dentro. Há quem esteja cansado de lutar guerras que ninguém vê. Mas escute isto com o coração aberto. Nosso Pai não é limitado pelo que tem te limitado. Jesus não se intimida com aquilo que tem te assustado. O que parece impossível para você não é impossível para Ele. Talvez existam áreas da sua vida que parecem fora de controle. Pensamentos que não se aquietam. Feridas que ainda doem quando ninguém está olhando. Mas o mesmo Jesus que trouxe paz à mente daquele homem ainda restaura mentes hoje. Ele ainda entra nos lugares quebrados. Ele ainda toca histórias desacreditadas. Ele ainda transforma o que todos achavam que não tinha mais solução. E talvez o maior milagre daquele dia não tenha sido apenas expulsar os demônios. Foi devolver a dignidade daquele homem. Foi fazê-lo lembrar quem ele era. Porque quando Jesus restaura alguém, ele não apenas cura a dor, ele resgata a identidade. E ouça isso com muita atenção agora. Jesus não vê você pelo seu pior capítulo. Ele vê você pela obra que ainda vai completar. Se o mundo já te rotulou, se alguém já desistiu de você, se até você mesmo tem dificuldade de acreditar que pode mudar, saiba de uma coisa. Jesus ainda se aproxima de quem todos se afastaram. E às vezes, o começo da restauração não é uma mudança ao seu redor. É a paz que ele derrama dentro de você. Se você crê que Jesus pode restaurar sua mente, sua história e sua dignidade, escreva nos comentários. Jesus está trazendo paz à minha vida. E se esta palavra está fortalecendo seu coração, curta este vídeo. Assim, mais pessoas que estão lutando em silêncio poderão ser alcançadas por esta mensagem de esperança.
Marcos capítulo 5 não termina com aquele milagre. Na verdade, a próxima cena nos leva ainda mais fundo, para um lugar onde a dor parecia definitiva e a esperança já havia sido enterrada. Uma menina de apenas 12 anos havia morrido. A casa estava tomada pelo choro. O ambiente era pesado. O som do lamento preenchia cada espaço. Quando a morte chega, ela costuma trazer uma sensação cruel de fim, como se não houvesse mais nada que pudesse ser feito. Talvez você já tenha sentido algo assim. Momentos em que um sonho morreu, uma porta se fechou, uma oração pareceu não ser respondida. Momentos em que o coração sussurra: acabou, é tarde demais. Mas Jesus entrou naquela casa com uma autoridade que não combinava com o desespero daquele lugar, onde todos viam um fim. Ele viu uma oportunidade para manifestar vida. Marcos capítulo 5, versículos 41 e 42 dizem: tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que significa, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram grandemente admirados. Perceba a beleza deste momento. A morte ouviu a voz daquele que é a própria vida, e teve que recuar. O impossível ouviu uma ordem, e se tornou milagre. Isso revela algo poderoso para nós hoje. Aquilo que parece morto para você ainda responde à voz de Jesus. Pode ser uma área da sua vida que perdeu a cor. Pode ser uma alegria que desapareceu. Pode ser uma força que você já não sente mais. Mas quando Jesus toca, até o que parecia sem vida se levanta. Talvez você tenha acordado hoje carregando a sensação de que algo dentro de você precisa ressuscitar. Então guarde esta verdade no mais profundo do seu coração. Jesus não chega atrasado. Ele chega no momento em que o milagre revelará ainda mais a glória de Deus. O que para nós parece demora, muitas vezes é apenas o cenário sendo preparado para algo maior. Não limite o que Deus pode fazer. Ele ainda levanta histórias. Ele ainda reacende esperanças. Ele ainda traz vida onde só havia silêncio. E quem sabe este não seja exatamente o tempo em que Deus está começando a soprar vida novamente sobre você. Se você acredita que Jesus pode trazer vida ao que parecia acabado, escreva nos comentários. Jesus está restaurando o impossível. E se esta mensagem está falando com você, curta este vídeo agora. Sua interação pode levar esta palavra até alguém que hoje precisa lembrar que ainda existe vida depois do que parecia ser o fim. Talvez, ao ouvir tudo isso, uma pergunta esteja ecoando silenciosamente dentro de você. Será que Deus ainda pode restaurar a minha vida? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas carregam essa pergunta em segredo, porque existem perdas que ninguém vê. Existem batalhas que não aparecem. Existem cansaços que as palavras não conseguem explicar. Há pessoas fortes por fora, mas exaustas por dentro. Algumas se sentem presas em ciclos que nunca mudam. Outras vivem sob ataques constantes na mente. E há aquelas que continuam caminhando, mas com o coração cada vez mais pesado. Talvez você esteja sorrindo para todos, mas chorando quando ninguém está olhando. Mesmo assim, escute esta verdade com toda a sua alma. Nosso Deus não é limitado pelo que tem te limitado. Jesus não se intimida com aquilo que tem te assustado. E nada do que parece impossível para você é impossível para Ele. A palavra de Deus não esconde as estações difíceis, mas também nunca nos deixa esquecer que a restauração faz parte da natureza do Pai. Por meio do profeta Joel, Deus falou a um povo que havia perdido quase tudo. A terra estava devastada, os recursos tinham acabado e o futuro parecia incerto. Ainda assim, o Senhor liberou uma promessa que atravessa gerações e continua fortalecendo corações cansados até hoje. Joel capítulo 2, versículos 25 e 26 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Observe algo poderoso aqui. Deus não prometeu restaurar apenas pequenas coisas. Ele falou sobre anos, sobre tempos perdidos, sobre estações que pareciam irrecuperáveis. Isso significa que o Senhor é capaz de reconstruir o que você pensou estar arruinado para sempre.
Talvez hoje você olhe para trás e veja oportunidades que se foram. Tempo que não volta. Escolha se gostaria de ter feito diferente. Mas Deus não trabalha apenas com o que sobrou. Ele é especialista em trazer beleza onde só restavam cinzas. E mesmo que a restauração nem sempre aconteça da noite para o dia, mesmo que Deus cure camada por camada, mesmo que, às vezes, Ele fortaleça você antes de mudar as circunstâncias, nunca confunda o silêncio de um processo com a ausência de Deus. Enquanto você espera, Ele está agindo. Enquanto você ora, Ele está movendo caminhos. Enquanto você descansa, Ele está preparando a restauração. Talvez você não consiga ver ainda, mas Deus já está trabalhando nos bastidores da sua história. Se você crê que Deus está restaurando até os anos que pareciam perdidos, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha história. E se esta palavra está renovando sua esperança, curta este vídeo. Assim, mais pessoas que pensam que perderam tempo demais poderão descobrir que, nas mãos de Deus, nada é realmente perdido. Existe uma verdade que precisa se firmar no seu coração hoje. A dor pode fazer parte da jornada, mas ela nunca terá autoridade para definir o seu destino. Deus não desperdiça nenhuma lágrima daqueles que confiam nele. Talvez você tenha passado por dias que abalaram sua fé, momentos que drenaram sua força, estações em que você se perguntou se conseguiria continuar. Mas a palavra de Deus nos entrega uma promessa extremamente segura em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Observe como o Senhor é chamado aqui, o Deus de toda graça. Não é uma graça pela metade. Não é uma graça limitada. É graça suficiente para cada fase da sua vida. Graça quando você sente que falhou. Graça quando está se reconstruindo. Graça para os dias de fraqueza. Graça para os recomeços que parecem assustadores. Esse versículo não ignora o sofrimento, mas também não permite que ele tenha a última palavra. A dor é por um pouco. Isso significa que ela tem prazo, mas a fidelidade de Deus não. Depois do sofrimento, Deus aperfeiçoa parte de você que talvez nunca fossem fortalecidas sem esse processo. Depois do abalo, Ele firma seus pés para que você não viva mais na instabilidade. Depois das batalhas, Ele derrama uma força que não vem das suas emoções, mas a presença dEle. E depois de tantas incertezas, Ele estabelece uma paz que o mundo não consegue explicar. Talvez hoje sua vida pareça fora do lugar. Sua mente pode estar cansada de pensar demais. Seu coração pode estar pesado por carregar tantas coisas sozinho. Sua alma pode estar pedindo descanso. Mas escute este convite com muita atenção. Traga tudo para Jesus. Não apenas as partes organizadas da sua vida. Traga também o que está confuso. Traga suas perguntas. Traga seus medos. Traga aquilo que você ainda não conseguiu contar para ninguém. Jesus não se afasta da sua fraqueza, Ele se aproxima dela. Ele continua sendo aquele que transforma tormento em paz, que levanta e parecia caído e que sustenta você enquanto a restauração ainda está acontecendo. Talvez a mudança não tenha chegado da forma que você esperava, mas se Deus ainda está com você, então sua história ainda está sendo escrita. Não desista no meio do processo. Continue crendo. Continue buscando. Continue orando, mesmo que sua voz trema. Porque Jesus não é apenas capaz de restaurar, Ele deseja restaurar você. E talvez este seja o momento de parar apenas de ouvir e começar a abrir o coração diante dEle. Vamos nos preparar para orar juntos agora. Se você crê que Deus está te fortalecendo neste processo, escreva nos comentários: Deus está me fortalecendo. E se esta palavra trouxe novo fôlego para sua alma, curta este vídeo. Sua interação pode fazer esta mensagem chegar a alguém que está quase desistindo, mas que precisa ser renovado pela graça de Deus hoje. Respire fundo, aquiete seu coração, porque agora nós vamos falar com o Pai. Reverente Deus e Pai amoroso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com um coração sincero e necessitado. Tu és soberano e sábio. Tu és misericordioso e cheio de graça. Tu és constante, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Quando nossa força diminui, o Teu poder permanece intacto. Por isso,
Hoje eu não começo esta oração falando das minhas dores. Começo reconhecendo quem Tu és. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo nos dias em que não percebo, Tu continuas sustentando a minha vida. Neste instante, eu me aproximo do Teu trono com humildade. Eu venho exatamente como estou. Tu conheces o que está acontecendo dentro de mim. Conheces os pensamentos que nunca verbalizei. Conheces os medos que tento esconder. Conheces o cansaço que carrego por ter sido forte por tanto tempo. E ainda assim, Tu me recebes, não com rejeição, não com impaciência, mas com compaixão. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia não depende do meu desempenho, ela flui do Teu amor. Tem misericórdia de mim, Senhor, e ensina-me a confiar em Ti de forma mais profunda. Confesso que muitas vezes tento entender tudo antes de dar um passo. Tento prever cada detalhe, controlar cada resultado e me proteger de qualquer decepção. Mas essa necessidade de controle tem roubado a minha paz. Pensar demais tem cansado a minha mente. Tentar resolver tudo sozinho tem pesado o meu coração. Por isso, hoje eu decido colocar esse fardo aos Teus pés. Ajuda-me a abrir mão da necessidade de entender tudo antes de obedecer. Ensina-me a escolher a fé, mesmo quando não consigo enxergar o caminho completo. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, eu recebo essa verdade. Os Teus caminhos são mais altos que os meus. A Tua visão vai além daquilo que consigo perceber. Eu vejo apenas o momento, Tu vês toda a jornada. Eu enxergo o agora. Tu seguras o passado, o presente e o futuro nas Tuas mãos. Tu nunca te confundes. Tu nunca perdes o controle. Hoje eu honro a Tua sabedoria. Perdoa-me pelas vezes em que questionei o Teu plano. Perdoa-me quando duvidei do Teu tempo. Perdoa-me pelos momentos em que interpretei o silêncio como ausência, quando na verdade Tu estavas trabalhando. Lava o meu coração de toda incredulidade. Cura as áreas onde a decepção me deixou defensivo. Dá-me novamente um coração sensível, capaz de confiar sem reservas. Se esta oração já expressa o que está no seu coração, escreva nos comentários. Pai, eu escolho confiar em Ti. E se você sente a presença de Deus tocando sua vida agora, curta este vídeo. Assim, mais pessoas poderão se unir a esta oração e serem alcançadas pela paz que só o Senhor pode dar. Antes de encerrarmos, Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença com um coração grato e rendido. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença nos encontrou aqui. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, Tu já estás trabalhando em áreas profundas da nossa vida. Nada passa despercebido aos Teus olhos, e isso nos traz descanso. Hoje eu coloco completamente o meu futuro em Tuas mãos. Entrego-Te os meus planos, os meus sonhos, as minhas preocupações e até aquilo que ainda não sei como resolver. Escolho confiar que os Teus caminhos são mais altos que os meus e que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Se existir algo quebrado dentro de mim, restaura. Se existir algo ferido, cura com o Teu amor. Se existir algo desalinhado, coloca novamente no lugar. Restaura os anos que parecem perdidos. Reconstrói o que foi abalado, levanta aquilo que um dia caiu. Sopra a vida onde houve desânimo e faz nascer esperança onde pensei que tudo havia terminado. Senhor, ensina-me a caminhar sem medo do amanhã, lembrando que Tu já estás lá. Que a Tua paz guarde o meu coração quando a ansiedade quiser falar mais alto. Que a Tua sabedoria dirija cada uma das minhas escolhas. Se que a Tua graça me sustente em todos os dias da minha vida. Mesmo quando surgirem desafios, ajuda-me a lembrar que nunca caminho sozinho, pois a Tua mão permanece sobre mim. A Tua palavra declara em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu me apego a essa promessa com fé renovada. Ainda que eu não entenda todos os processos, escolho confiar no Deus que vê o quadro completo. Declaro que a minha confiança não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem nos recursos terrenos. A minha confiança está em Ti, Senhor.
Recebo pela fé um novo tempo de restauração. Recebo nova força para continuar e recebo uma esperança que não será abalada pelas tempestades da vida. Obrigado por me ouvir, Pai. Obrigado pelo teu cuidado constante, pela tua fidelidade e pelo teu amor que nunca falha. Eu entrego tudo a ti, descanso na certeza de que estás conduzindo cada detalhe da minha história. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu creio na minha restauração. Ao fazer essa declaração, você exercita sua fé e fortalece seu espírito. E não guarde esta oração apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, força e um novo começo. Muitas vezes, Deus usa um simples compartilhamento para alcançar uma vida que está precisando exatamente desta mensagem hoje. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje, amanhã e para sempre.